Olá! O objetivo desse vídeo é que você compreenda o Plano de Contas aplicado ao setor público, PECASP. O Plano de Contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas contábeis que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira sistematizada. Com a finalidade de permitir a consolidação das contas públicas, a Secretaria do Tesouro Nacional, com o apoio dos entes federativos, desenvolveu o Plano de Contas aplicado ao setor público, PECASP. O PECASP é de utilização obrigatória para todos os órgãos e entidades da administração, direta e indireta dos entes da federação, incluindo seus fundos, autarquias, inclusive as especiais, fundações e empresas estatais dependentes. Podemos citar como objetivos do PECASP: padronizar os registros contábeis, distinguir os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de controle, atender às peculiaridades dos órgãos e entidades das 3 esferas de governo, possibilitando o detalhamento das contas contábeis a partir do mínimo estabelecido pela STN, permitir a consolidação nacional e por esfera de governo das contas públicas, facilitar a elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, DECASP, dos demonstrativos fiscais e de relatórios gerenciais. Permitir o levantamento das estatísticas de finanças públicas e a elaboração de relatórios nos padrões adotados por organismos internacionais. Contribuir para a transparência da gestão fiscal, o controle social, a adequada tomada de decisão e a racionalização de custos no setor público. Baseada nesses objetivos, a estrutura numérica da conta contábil do PECASP é identificada por um código com 7 níveis de desdobramento, composto por 9 dígitos. É importante entender os atributos conceituais atrelados a cada conta contábil. O código, visto anteriormente, é uma estrutura numérica que identifica cada uma das contas que compõem o plano de contas. O título, nome, identifica o objeto de uma conta. A função é a descrição da natureza dos atos e fatos registráveis na conta. E a natureza do saldo identifica se a conta possui saldo devedor, credor ou se a conta é mista, ou seja, pode ter saldo devedor ou credor, sendo possível a chamada inversão de saldo. A metodologia utilizada para a estruturação do PECASP foi a segregação das contas contábeis em 3 grandes grupos, de acordo com a natureza da informação contábil dos atos e fatos nela registrados. A natureza patrimonial registra, processa e evidencia os atos financeiros e não financeiros relacionados com a composição do patrimônio público e suas variações qualitativas e quantitativas. A natureza orçamentária registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária. A natureza de controle registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle. Essa metodologia nos leva à composição básica do PECASP, que está dividida em 8 classes: ativo, passivo, VPD e VPA, que pertencem à natureza patrimonial. Controle de aprovação do planejamento e orçamento e controle da execução do planejamento e orçamento pertencentes à natureza orçamentária. Controles devedores e controles credores pertencentes à natureza de controle. O lançamento de um fato contábil deve ser feito observando o método das partidas dobradas e deve debitar e creditar contas que apresentem a mesma natureza da informação. Um fato não pode, por exemplo, ter débito em conta de natureza patrimonial e crédito de natureza orçamentária. Os entes da federação somente poderão detalhar a conta contábil nos níveis posteriores ao nível apresentado na relação de contas do PECASP. Por exemplo, caso uma conta esteja detalhada no PECASP até o 6º nível, o ente poderá detalhá-la apenas a partir do 7º nível, sendo vedada a alteração dos 6 primeiros níveis. A única exceção é quanto à abertura do 5º nível das contas de natureza patrimonial, que obrigatoriamente será classificada em consolidação, intra ou inter, OFSS. Para melhores detalhes a respeito da abertura do 5º nível,
veja o vídeo Consolidação no PCASP, cujo link está na descrição desse vídeo. Aqueles níveis que o ente entender ser desnecessário detalhar deverão ser codificados com dígito 0. Por exemplo, caso a conta não esteja detalhada até o 4º nível e seja necessário utilizar o 5º nível, deverá ser utilizado o dígito 0 para alcançá-lo. O PCASP Federação é atualizado anualmente e pode ser acessado no site do Tesouro Nacional. O link encontra-se disponível na descrição do vídeo. Esperamos que você tenha compreendido melhor como é a estrutura do PCASP. Caso ainda tenha dúvidas, você pode consultar o MCASP ou enviar a dúvida para o Fale Conosco no portal do Tesouro Nacional.